Olá, gente, boa tarde e também bom dia, enfim, depende se quem almoçou ou não. É muita satisfação para a gente estar aqui hoje com a querida Márcia Gil e o querido Giovanni. São duas pessoas guerreiras da luta social em Porto Alegre, seja na assistência, seja nas redes de educação, enfim, as redes de proteção aos mais vulneráveis na sociedade porto-alegrense. Nós convidamos eles hoje para tratar um pouquinho. Nós estamos perto de completar 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado lá em julho, dia 13 de julho de 1990, foi assinada, sancionada essa lei pelo presidente da época, que é uma lei que garante muitos direitos para as crianças e adolescentes e começa a estabelecer o início, né, de uma rede real de proteção do direito, né, de ser jovem, de ser criança, de se desenvolver em todas as dimensões. E a gente, com muita satisfação, tem hoje conosco a professora Márcia Gil, que foi diretora da EPA, Escola Porto Alegre, né, uma escola que lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, adultos e jovens. É uma escola de EJA, que tem história em Porto Alegre, duas gestões ela esteve lá. E ela também coordenou o ATAR, que era uma rede que fazia articulação entre várias políticas a partir da política educacional, né, no município de Porto Alegre, que é digamos, uma política que sumiu agora no período Marquesan e a gente sente muita falta, porque realmente ela dava conta de várias dimensões de articulação com outros atores sociais que não aqueles que estão só na escola ou que se relacionam com as comunidades escolares diretamente. E o Francisco também, ele é assistente social, enfim, tem especialização na gestão de assistência social e é conselheiro tutelar no quarto mandato, já lá na Lomba do Pinheiro, na região que a gente chama PT9, né? Ele também é coordenador do Conselho Popular da Lomba, que é um conselho que tem história de luta por direitos em várias dimensões na cidade. É um conselho que é conhecido por muita gente. Quem luta por direitos na cidade sabe, quando a gente fala a frase Conselho Popular da Lomba, sabe o que significa. Eles estão sempre na rua. Agora, há pouco tempo, eles estavam na rua defendendo o CETEC. E o Giovanni também é o presidente da Associação da Vila Panorama, então, morador da Lomba, e a Márcia Gil, ela é a conselheira, que inclusive foi a conselheira mais votada em 2019, nós estamos aqui, ali da região 8, que é a região que pega o centro histórico, enfim, todos os bairros ao redor ali, da Zona 1 e 2, então é muita satisfação para a gente estar aqui com eles, e eu quero já passar imediatamente para o Giovanni, sejam bem-vindos, para o Giovanni falar um pouquinho para nós. Giovanni, o que é essa lei 8.069? Que às vezes está mistificado, né? Muita gente diz assim, tu vê o ECA, as crianças têm muito direito e não têm deveres. É isso mesmo? Não é? Como é que a gente pode se comportar e como é que a gente deveria estar se comportando enquanto agentes públicos diante dessa lei e como o poder público está vendo essa lei, principalmente depois do segundo bloco, sobre a pandemia. Mas pode te apresentar para nós, seja bem-vindo e comenta um pouco para a gente o que é essa lei, que é o objeto de trabalho de vocês dois como conselheiros tutelares eleitos pelo voto direto da população de Porto Alegre. Um bom dia. Então, bom dia, Jonas. É uma satisfação poder participar desse importante debate. Gratidão aí pelo convite para a gente dividir um pouco desse conhecimento. E como diz Paulo Freire, a gente também aprende, né, quando está nesse momento, né? Então, eu fico muito gratificado, inclusive, de poder, né, estar junto, né, nessa importante conversa com a minha querida e colega conselheira tutelar, Márcia Gil, da Micro 8, uma pessoa que tem uma história, uma trajetória, né, e está exercendo um papel muito importante junto conosco como coordenadora da Comissão de Educação do Conselho Tutelar, né? Eu quero dizer que nesse meu quarto mandato como conselheiro tutelar, tenho aprendido muito, né, com a convivência, né, e com a situação de vulnerabilidade em que muitas famílias, né, vivem na nossa capital. Eu fui conselheiro tutelar pela primeira vez em 95, né, já no segundo mandato em Porto Alegre. O primeiro mandato aqui, Porto Alegre foi a primeira capital do Brasil a implantar os conselhos tutelares no país, e eu já, né, tive a experiência no segundo mandato dessa trajetória,
que muda o paradigma um pouco, né, do que tu me convida a conversar sobre o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que ele surgiu e por que ele hoje, né, é uma das principais leis do mundo, né, na área da infância e da adolescência, né? Na verdade, é importante a gente trazer um pouco do histórico, né, de por que, né, que os países, né, tiveram que, a partir da Convenção Internacional de 1989, né, implementar algumas diretrizes para que cada nação pudesse, né, tratar de forma mais humana a vida de muitas crianças e adolescentes, né, que viviam e ainda vivem ainda nos dias de hoje, né, em situação de violência e de exploração, que é o que a gente se depara todos os dias, né? Eu sempre costumo dizer de que eu já vi muitas coisas que muitos sequer imaginam que acontecem nos bastidores da sala dos conselhos tutelares, né? São violências muito duras, coisas que mexem muito com a gente. Tem ocasiões que a gente sai da sala para dizer que vai, né, tomar uma água e, na verdade, é enxugar as lágrimas que a gente termina, né, tendo que passar e não querer, né, demonstrar fraqueza na frente daqueles que já estão mais fragilizados, né? Então, é muito difícil. Então, o que acontece, né? Em 89, com a Convenção Internacional da ONU, o Brasil foi um dos signatários daquela convenção, cujo objetivo, na verdade, era estabelecer metas até o ano 2010, para que esses países, essas nações que foram seguidoras dessa convenção, poder estabelecer e implantar no seu país, né? O Brasil, na verdade, né, assinou essa convenção por uma questão econômica na época. É porque o Brasil foi questionado sobre a forma de como as crianças estavam sendo exploradas no país, porque aqui tinha o Código de Menores, que era uma lei ainda de 1979, que tratava de crianças como em situação de irregularidade. E quando se tratava de situação irregular, quando, por exemplo, a criança era filho de pais separados, né, que terminava indo para o juizado de menores, né, e lá quem tinha todo o poder sobre essas crianças era o juizado de menores. Se a criança estava em situação de fora da escola, ela estava em situação irregular e, portanto, ela era penalizada porque está em situação irregular. Então, estou citando esses dois exemplos para a gente um pouco, né, codificar, né, o que o Estatuto da Criança e Adolescente muda com essa nova legislação, né? Então, o Brasil, na verdade, ao ser signatário da Convenção, com a Constituição de 1988, uma das diretrizes que o Brasil tinha que assumir era colocar na Constituição Federal Brasileira um artigo que tratasse sobre a questão da infância, sobre a proteção. E o artigo 227 da Constituição Brasileira, que é o que diz, é dever da família, em primeiro lugar, da comunidade, em segundo lugar, da sociedade, em terceiro lugar, e do poder público, em quarto lugar, assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, assistência, enfim, etc, etc. Então, este artigo é o que dá o coração do que a gente trata da proteção integral de criança e adolescente no Brasil, que é, na verdade, o cerne do Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 4º, que é o mesmo artigo, que ali trata das primazias do atendimento da criança e do adolescente. Mas o que acontece, Jonas, com essa história? Neste momento, o Brasil estava num processo de transição com a questão da democratização no Brasil. E, em 1990, se aprova o Estatuto, que é uma das únicas leis do Brasil que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Não houve nenhuma emenda. Todos os deputados naquela época, depois de uma ampla mobilização da sociedade, com baixo-assinada, com 1000 coisas, eu ajudei a fazer isso lá em Fortaleza, quando morava ainda lá,
para que o Congresso brasileiro absorvesse esta lei na sua integralidade. Eles aprovaram, mas tem vários, quesitos do Estatuto que a sociedade conservadora da época, que aprovou porque era uma questão econômica para dar satisfação aos países do primeiro mundo, que não concordaram, como não concorda até hoje, com o artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da inimputabilidade aos 18 anos de idade. Porque sempre querem reduzir a maioridade penal, porque acham que colocando adolescente na cadeia vai resolver o problema da criminalidade do país. E isso não é verdade. A gente só vai proliferar a questão da violência e da criminalidade, porque tu vai colocar adolescente muito mais cedo nas cadeias e eles vão sair muito mais potencializados para a sociedade poder proliferar o que a gente hoje tenta combater. Então, é um tema que a gente merece um assunto específico só para esse assunto. Exato. Porque ele é muito denso e tem muitas controvérsias, em termos dele. Mas o que eu quero trazer com isso? Porque em 1988, quando vai o artigo 227 para a Constituição, em 1980, 90, a gente cria o Estatuto, foi o mesmo momento em que a Legião Brasileira de Assistência, LBA, que era o assistencialismo das primeiras damas no país, foi extinta no governo Collor. Se acabou a assistência social, que não era assistência social, era o assistencialismo, cujas primeiras damas era quem tinha a prerrogativa de, que ainda fazem hoje, que é pegar campanha de agasalho, entregar roupa para pessoas, entregar alimentação, e que não tratava a política como ela é de fato. Só um adendo, Giovanni, só para te interromper. Isso acontece hoje em Porto Alegre. A esposa do Marquesan, a grande pauta dela é como se ela fosse uma secretária da assistência social, do assistencialismo, como tu diz. Aí é um retrocesso que a gente vai falar mais tarde. Exatamente. Que é todo o perigo do retrocesso que a gente está vivendo, que é essa linha histórica que ele está fazendo, que é o que a gente está, o perigo que a gente está vivendo. Então, muito bem, a gente vai tratar disso também. Mas hoje muitas pessoas estão fazendo solidariedade na pandemia, entregando rancho, coisa do tipo, achando que estão fazendo assistência, estão fazendo assistencialismo, são questões emergenciais. A assistência social é uma questão que ela trata da questão do protagonismo das pessoas, Então, mas deixa eu fechar aqui para dar um espacinho para a Márcia falar. O que acontece nesse momento, quando tu cria os conselhos tutelares em 1991, como é o caso aqui em Porto Alegre, foi no mesmo momento que tinha acabado a LBA. A sociedade como um todo, inclusive os deputados que tinham aprovado a legislação por unanimidade, acreditavam que os conselhos tutelares vinham para substituir a tal assistência social. O que acontece? Nós assumimos os conselhos tutelares sem uma política de assistência social, porque a lei, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, somente foi promulgada em 1993. E a política da assistência social, de fato, que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, somente em 2005 começou a ser debatido no Brasil e em 2010 ela é implantada. Imagina só o vácuo que ficou neste período em que os conselhos tutelares, naquela época eu era conselheiro tutelar, todo mundo dizia que a gente não fazia nada. E continuo dizendo. Por quê, Jonas? Porque eles acreditavam que a gente era uma política de assistência social. E nós não somos uma política de assistência social. Nós somos um órgão, conforme diz o artigo 131, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento da lei. Ou seja, aquele que faltar no cumprimento da legislação, seja... E aí tem o artigo 98 que conceitua. O artigo 98 tem 3 incisos. Quando é que nós atuamos? Por ação ou omissão do Estado da sociedade, por falta ou omissão dos pais ou responsáveis, ou em razão da sua conduta, quando o adolescente se coloca em risco. E um desses 3, quando tem alguma violação de direito, seja pelo Estado, seja pelos pais responsáveis, seja pela própria criança e adolescente, o Conselho Tutelar atua não para fazer o que o Estado ou os pais fizeram,
mas para a gente exigir, a partir do que diz o artigo 136 do Estatuto, que estabelece as nossas atribuições, de aplicar medidas de proteção. E as medidas de proteção estão lá no artigo 101 e 129, que se aplica aos pais. Então, nós requisitamos o serviço, diz o Estatuto. É a nossa autoridade máxima. Requisitar serviço na área da saúde, da assistência, da educação, enfim, da proteção dessas crianças e adolescentes para que eles possam ter seu direito garantido na sua plenitude. Quando é que nós não atuamos? Para ficar claro também. Quando tem alguma medida do artigo 112 do Estatuto, que são as medidas socioeducativas, que quem aplica somente o juiz. Então, tem coisas que as medidas socioeducativas, né, que aí o adolescente pode receber uma advertência, uma privação de liberdade, que é ficar na fase, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Então, este é um traçado que a gente faz e que é importante a sociedade saber, né? E hoje eu digo o seguinte, né? Já passando aqui um pouco dessa fala minha primeira, né? Depois eu posso complementar mais alguma questão, mas é neste momento em que nós estamos, nós temos uma rede de assistência que é ainda muito precária, porque os governos não valorizaram a questão do SUAS, né? Nós temos os CRAS e os CREAS muito ainda sucateados, né? Trabalhando ainda com muita dificuldade, mas hoje nós temos uma rede de atendimento que ela, de certa forma, nos dá um respaldo como conselheiros tutelares para fazer esse divisor das competências, né? De quem é que atende a demanda e de quem é que demanda esse serviço para que as famílias sejam protegidas, né? Então, fazendo assim este pouco de paralelo, eu respondo um pouco a tua primeira pergunta, Jonas, né, sobre o nosso papel, o porquê do ECA, né? Para finalizar, eu digo o seguinte: em 2018 e 2019, eu tive no processo de uma pesquisa aqui no estado, né, coordenado pela Associação de Apoio à Criança e Adolescente, a AMENCAR, onde eu coordenei essa pesquisa, até assumir o Conselho Tutelar, onde eu viajei 370 municípios dos 490, em cada cidade, em cada conselho municipal do direito à criança e adolescente, em cada fundo, né, para a gente fazer um diagnóstico sobre essa realidade. Então, eu aprendi muito nessa caminhada, né? E hoje estou como conselheiro da Micro 9, né? Temos um colegiado muito parceiro, né? Preocupado com essa realidade. Eu diria que a gestão, essa nossa gestão, tem muitos conselheiros bons, né? Conhecedor da sua tarefa, do seu papel, e que a gente pode fazer uma grande gestão este ano, né? Contando principalmente aqui com a colega Márcia Gil, que vem para contribuir nessa caminhada junto, né? Então, eu encerro aqui, me coloco à disposição logo em seguida para complementar alguma questão que eu não trouxe ainda, né? Mas quero agradecer desde já essa oportunidade de estar trazendo esse histórico, viu? Antes de passar para a professora Márcia Gil, eu quero só ler alguns comentários aqui e solicitar que quem está assistindo a live compartilhe a live para que mais pessoas possam vir aqui aprender conosco, né? Com a Márcia, com o Giovanni, uma história tão importante para a gente compreender como as leis chegam para a gente. Então, assim, parabenizar todo mundo aqui que está comentando e agradecer por estarem conosco. Soraya, Rosânia, Eulália, que é conselheira de educação, a Nilza, a Roselia, que é diretora do SIMPA, professora, 30 anos de carreira e conhece muito também da defesa do direito à educação. A Elaine, que é professora da Restinga, comentou aqui. Elisa Mar, também da Zona Sul. O Leandro, que é trabalhador do DEMAI, enfim, o Gerson está aqui, que também é sindicalista. Rosana Alsaço, Pablo, Cíntia, que é da Ida Lomba. A Vládia, que foi conselheira tutelar, querida Vládia, que também é uma guerreira, sempre na luta, abraço para todos, companheiros. A Cavama, que é querida, também a Ida Lomba. O Lauri, a Silvia Moura. Silvia Moura também foi conselheira lá da primeira gestão, Giovanni. Primeira gestão, né?
a Silvia Moura, a Vlad, olha só que honra nós temos a presença delas aqui. Que honra e já mesmo. Para a Márcia Gil, que é uma querida também, e seja bem-vinda, Márcia, já apresentei o currículo dela no início. Fica à vontade. Eu só estou com dificuldade de me colocar no foco. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou bem nervosa, porque não é a minha praia fazer live, mas eu acho que é bem importante, por isso que eu aceitei. Com 2 queridos, então eu me sinto menos nervosa, né? É claro que comigo e com o Giovanni, eu acho que teria que ter 3 lives, né, Giovanni? Porque nós 2 falamos muito. E justamente a gente está bem mobilizado, porque 30 anos de ECA, dia 13, então nós teríamos muito o que falar, né? Então teria que ser 2 lives no mínimo, 30 anos de ECA e mais nesse momento de pandemia. Mas só complementar um pouquinho assim do que o Giovanni falou e depois responder um pouco do que eu estava lendo aqui, é assim, que a nossa grande preocupação, né, que, na realidade, o ECA é uma lei muito perfeita, assim, mas ela já teve, ela está tendo, o ano passado mesmo, ela já teve algumas mudanças, e ela passa pelo Congresso Nacional e tal, e há algumas questões, a gente tem muito medo dos retrocessos, então a gente tem que estar sempre atento, né? A sociedade civil tem que estar sempre atenta, porque as coisas podem virar a qualquer momento, enfim, é o que o pessoal disse ali, a bancada fundamentalista ela está sempre atenta, e ela votou naquela época para uma coisa, mas eles estão sempre querendo cortar algumas questões, né? A questão quando o ECA traz a proteção integral e ali fala do sistema de garantias de direitos, né, a promoção, a defesa e o controle, isso é muito importante, né? Porque a promoção é a educação, a saúde, esporte, lazer, a defesa, na defesa, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, as polícias, as ouvidorias, os centros de defesa, no controle, os conselhos setoriais, né? A gente viu que isso já no governo federal, ele já entrou cortando a questão do controle, né? Do controle social, que a gente já lutou muito para que isso, que não houvesse esse retrocesso. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, porque dentro do sistema de garantia de direito, tudo isso é muito importante. A promoção, a defesa e o controle é uma engrenagem, todos têm que estar muito atentos. Então, depois disso, na hora da pandemia, a gente vai falar que, nesse momento, a promoção, por exemplo, as escolas todas fechadas, como é que isso está refletindo ali na defesa, né? Dizer, então, os conselhos tutelares em Porto Alegre, são 10 conselhos tutelares, cada um eleito, são 5 conselheiros eleitos individualmente pela sua região. A minha região são 18 bairros, só que quando tu entra no conselho tutelar, é um colegiado. Então, tu fala, hoje, por exemplo, eu estou falando aqui enquanto Márcia Gil, não estou falando pelo meu colegiado. Agora, quando eu estou no meu colegiado, no conselheiro tutelar, no conselho, com qualquer situação, nunca é um caso de um conselheiro, é um caso do colegiado. No mínimo, 3 têm que assinar as medidas de proteção. Tá? Então, isso é bem importante no ECA também. Eu acho isso muito importante do colegiado, das 5 cabeças, das 5 pessoas, sabe, da horizontalidade. O ECA ele é muito democrático, ele traz sempre essa questão da horizontalidade, dos conselhos, do colegiado, da eleição na comunidade. É um órgão que tirou da justiça e trouxe para... como é que chama, Giovanni? É um órgão administrativo, né? Então, tu chama os pais, tu conversa com os pais, tu ouve os pais.
Oitiva? Tu tira aquele caráter punitivo. Hoje nós estamos trabalhando essa nova gestão, acho que todas trabalhavam, mas não é aquele cara, vou chamar o Conselho Tutelar. Tu tenta entender o que está acontecendo com essa família, né? E o que está acontecendo? Então, somos 10, trabalhamos ininterruptamente nas regiões das 8 às 18 e na Giordano Bruno das 20 às 8, ininterruptamente. Tá? Existe uma escala que 2 fazem de noite, de todas as regiões juntas, e nas regiões os 5 fazem. Nesse momento, a gente está fazendo para o plantão 2 nas regiões e 2 de noite, mas é ininterrupto. Bom, o que está acontecendo nesse momento na cidade, né? A pandemia veio, na realidade, mostrar ou escancarar as diferenças sociais, né? Isso, assim, para mim é claro. E trouxe para... não, antes, continuando a falar só do Conselho Tutelar, que umas pessoas perguntaram. Qual é a estrutura que nós temos de trabalho? Isso é importante também, porque daí a gente finaliza essa parte que perguntaram aqui. Hoje, por exemplo, tinha fotos de conselheiros com... hoje, muitos estão sem luz, sem internet, há dias já, né, Giovanni? Muitas micros, chovendo dentro. Nós, por exemplo, da Micro 8, estamos... A nossa casa botaram uma faixa lá na frente que está à venda, porque a prefeitura não paga o aluguel. Então, a nossa casa na Micro 8 está à venda e as pessoas vão lá e entram para ver. Está à venda, nós vamos ficar lá até dezembro. E então... nós temos que procurar a casa para onde ir, senão vão nos botar em qualquer lugar. Então, a estrutura... Nós estamos fazendo, então, temos que fazer as reuniões colegiadas, as audiências concentradas com o juizado. Não temos equipamento, porque os nossos micro não têm câmera. Daí nós temos agora um telefone funcional da Claro, que cai toda hora. Então, daí nós fazemos dos nossos... reuniões com o MP, por exemplo, eu sou da Comissão de Educação, tivemos reunião de FICAI, tivemos 300 mil reuniões, é tudo dos nossos telefones, enfim, não temos estrutura nenhuma, redinha com os serviços. Então, assim, a resposta é: não temos estrutura de trabalho, as micros não têm estrutura de trabalho. Tá, isso eu falo enquanto Márcia Gil e eu acho que enquanto todos os conselheiros. Agora, eu acho que a gente pode já passar para a questão da pandemia, né, Giovanni? Eu acho até que dá para falar mais um pouco sobre isso, né, Márcia? Porque, apesar do Estatuto e completar agora, dia 13 de julho, 30 anos, a realidade em relação a essa legislação, às vezes me parece que a gente está com o primeiro ano, né, desta legislação, apesar de muitos avanços, de muitas construções coletivas, né, no âmbito do sistema de garantia de direitos, mas quando a gente se depara que tem conselhos tutelares no interior do Estado, cujos conselheiros tutelares ganham R$400 por mês, tu pode imaginar o que significa esses agentes sociais, atores sociais, né, atores como conselheiros tutelares, dedicar a dedicação exclusiva, como mesmo assim é exigido, tendo que dedicar o seu tempo para, de fato, estar no atendimento conforme preconiza a função. Muitos deles têm um conselho tutelar como bico, porque eles têm que trabalhar em outro canto para poder sobreviver. Isso é uma realidade, sem contar de que tem conselhos tutelares no Estado que sequer tem banheiro para os conselheiros tutelares, né? Mas a gente está trazendo aqui para Porto Alegre, né? O nosso caso aqui. Eles se agregam ali no mesmo ambiente. E eu cheguei em Herveiras, por exemplo, que o conselho tutelar tinha que atravessar a rua se precisasse ir no banheiro lá no CRAS. Então, são realidades muito dificultosas, né, que a gente percebe.
aqui mesmo em Porto Alegre, né? Nós com 10 conselhos tutelares. Nós tínhamos 8 conselhos tutelares até 2008. De 2008 para cá, nós criamos mais duas micro-regiões por conta do tamanho da cidade, né? Por conta do grau de vulnerabilidade de atendimentos que tinha em algumas regiões, como era na Micro 3 e na Micro 4. Eu tive a oportunidade de escrever o projeto que desmembrou essas 2 micro-regiões, criando mais 2, e portanto, nós temos uma estrutura que, mesmo como a Márcia Gil traz hoje, ainda precisando, né, de algumas responsabilidades do poder público municipal. Nós tivemos uma época aí que não tinha nem papel higiênico nos conselhos tutelares, né? E isso é lamentável, né? Teve que sair matéria na mídia para poder isso vir a acontecer. Mas o que acontece? Hoje, a gente precisa, né, concretamente, né, da visibilidade do papel que esse Conselho Tutelar tem para a sociedade de Porto Alegre, ou mesmo do Estado. Porque a questão da violência, ela não parou, ela só aumenta. A gente continua vendo crianças quase que recém-nascidas sendo abusadas sexualmente. A gente ainda consegue, né, encontrar crianças e adolescentes toda arrebentada de porrada, porque às vezes a cultura da violência parece que ela predomina. Então a gente precisa, de fato, entender de que o Conselho Tutelar ele é uma instância necessária e importante para o contexto desta faixa etária das crianças e do adolescente da nossa cidade, né? E a pandemia, na verdade, ela vem, né, fazer essa grande metamorfose social, que eu acho que é o tema que a gente agora vai adentrar para poder compreender o que significa o novo normal, né? E é isso que eu queria entrar agora, que para mim, assim, a pandemia veio escancarar a desigualdade social completamente, que a política municipal ela não apresentou nenhuma proposta, né? A sociedade civil que está se organizando com cesta básica e com algum tipo de, enfim, com cestas básicas e enfim, com doações e tal. Saiu o primeiro auxílio emergencial do governo federal. O segundo foi trancado com listas homéricas. Só eu tenho 2 famílias, 2 mães que foram trancadas por questões que não vêm ao caso. E as famílias estão desesperadas. Então, a questão está seríssima. Isso a gente sabe que é um dos fatores, né? Que a gente vai falar lá, que tem outros tantos fatores de risco, que o isolamento social é um, a questão de não ter o que comer é outro. Então, os mais... a diferença, assim, os que têm menos condições estão mais afetados, novamente, né, como sempre foi, com a questão da pandemia. Então, assim, essa preocupação para nós, conselheiros, está aumentando dia a dia, porque as pessoas estão desesperadas, e isso reflete, é óbvio, no todo da violência, porque já existe, é científico, assim, os fatores de risco. Eu até posso ler para vocês, eu estou fazendo até um curso agora, onde existe fatores de risco individuais, e de família, de comunidade, tal, onde se apresentam esses fatores, e esses fatores estão ali, né, dados, e a FASC, o meu CRAS, por exemplo, que é um CRAS muito bom, está atendendo por telefone, mas tem que mandar para a Procuradoria, a Defensoria Federal da União, que não está atendendo, porque está com uma fila enorme, e assim né? A população está jogada para outro, e a política municipal não responde. A política dos aplicativos, que eu digo, né? Inventando coisas, sei lá, mundo de Nárnia, e não responde o mundo concreto, que é a fome. As pessoas, os filhos estão batendo nas mães porque estão com fome, querem comida, querem que a mãe vá para a rua pedir comida.
as famílias indo para a rua, sim, pedir. Então, assim, a gente está numa situação, eu até tinha escrito algumas coisas assim, claro, a gente está falando aqui das famílias das mais fragilizadas, mas não são só essas. Existe também a questão do espaço doméstico invadido pelo espaço público, né? Que é a questão do trabalho e da escola, as famílias tendo que dividir os espaços. Então, isso também está criando toda uma angústia nas famílias, isso está vindo para o espaço do Conselho Tutelar também, porque daí os vizinhos ouvem os gritos, os berros, e pensam que é maus tratos, mas, enfim, é essa questão da convivência familiar obrigatória de 24 horas, né, que está tensionando. Então, a gente está dizendo para as pessoas... vamos tentar se acalmar, vamos tentar fazer o que dá, vamos se cuidar, vamos procurar uma rede protetiva, vamos procurar a família, vamos procurar uma rede, quando não der, vamos procurar os equipamentos de denúncia, quando for questões que a gente vê que são denúncias, né? E isso, vamos respirar fundo, vamos... mas a questão tá muito, muito séria mesmo. Né? Isso, assim, a primeira... Legal, assim, ouvir vocês, todas essas informações. Algumas vezes eu caí aqui porque a internet me dá as rasteiras, mas eu quero ler aqui para vocês alguns comentários que, enfim, agora já não aparece mais todos aqui para mim, porque já passou de 40 comentários na nossa live. O pessoal está atento e tem muitas dúvidas. A Elisamar, que é professora e mora na Zona Sul, coloca o seguinte: seria possível o Conselho Tutelar verificar a situação das verbas para alimentação escolar e conveniadas de Porto Alegre? É muito dinheiro sendo repassado pelo governo federal e quase nada sendo repassado para a rede. A professora Elaine coloca o seguinte: é uma indignidade o que o poder público está fazendo com as crianças que moram na periferia nesta pandemia. O mínimo seria fortalecer a assistência social. E se quer implantar educação remota, deveria criar projeto mais humano, verdadeiramente voltado para os jovens, por exemplo, doando, financiando ou cedendo computadores aos carentes e não os deixando abandonados. Que legal aprender sobre a história e o processo do EC e os grandes desafios que ainda existem. A professora Maria Eulália. Aí tem mais uns comentários aqui embaixo. O Sérgio Bertoldi, que foi prefeito de Alvorada, olha só o que ele coloca: a pandemia está fazendo muito mal para os trabalhadores e trabalhadoras, desempregados e desempregados, por falta de política de reparação dos governos municipais, estadual e federal. Pergunto: o prejuízo das crianças e adolescentes com aulas pelas redes sociais, temos que discutir como se dará este novo momento de trabalho educacional para reiniciar o processo de ensino-aprendizagem? A questão que ele traz, professor aposentado, né, e que está preocupado com os direitos da sociedade. Porque mesmo as pessoas, a gente pensa assim, né, muitas vezes, se aposentou, agora se libertou. Não, na verdade, tu sai de uma ação nativa, mas tu continua como ator social. Às vezes nós temos aposentados trabalhando mais do que nós temos 40 horas na ativa, que, por exemplo, é o meu caso na escola, porque as pessoas, esse setor da luta pelos direitos sociais, ele envolve a gente a vida inteira. A vida inteira. É o caso da Márcia. A Márcia não precisava, por exemplo, digamos assim, usar essa palavra, estar se incomodando, mas foi lá porque entende que é preciso avançar os direitos na cidade. O próprio Giovanni, para estar 4 mandatos no Conselho Tutelar, gente, tem que ter um preparo humano para lidar com todas as intempéries e as dificuldades das famílias, que tu acaba sofrendo, ele colocou isso no início. Então, assim, eu fico muito feliz de vocês estarem onde vocês estão, porque vocês estão representando a sociedade, estão representando as trabalhadoras e trabalhadores, e queria trazer aqui um probleminha para vocês tentarem responder, que é o seguinte: nós temos muitas famílias chefiadas por mães, por mulheres, né? E elas, daqui a pouco tem um companheiro, uma companheira, e, enfim, e aí às vezes gera um espaço de violência dentro do lar. E aí a gente vê que o patriarcado e o machismo, ele é muito forte na sociedade ainda. E isso aí acaba atingindo não só a mãe, essa que é a dona do lar, a pessoa que consegue conduzir o lar, a educação dos filhos, enfim, a manutenção, mas acaba também oprimindo as crianças, essa situação de violência que se gera, esse conflito,
por uma sociedade que ainda é machista, ainda é pautado muito, né? O homem manda, ele provém. O fulano bota a comida dentro de casa, então é ele que manda, ele que diz o que tem que fazer. E aí a gente vê, porque eu trabalhei 3 anos num lar de crianças e adolescentes, e a gente recebia, basicamente, crianças e adolescentes super violentados, psicológica, sexualmente, enfim, fisicamente, crianças que nós tínhamos dificuldades enormes de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem. Eu trabalhava com educação musical e nós tínhamos pedagogia, tínhamos, enfim, várias coisas. E, assim, crianças que se bloqueavam, se fechavam para o mundo social. Elas não conseguiam mais interagir com a sociedade. E aí não conseguiam desenvolver, por exemplo, o acesso ao conhecimento dentro da escola. Elas iam na escola o ano inteiro, 2, 3, 4 anos, e avançava pouquíssimo frente aos demais coleguinhas. Então, o papel de vocês, conselheiro tutelar, na proteção, na rede de proteção, a gente não vê, porque é invisível, isso não está dentro das nossas casas, isso está... Claro, nós temos uma cidade com 1.500.000 habitantes, não tem como a gente saber o que acontece em toda a cidade, mas do Conselho Tutelar recebe, né, digamos assim, o grosso das denúncias, mas ainda há muita coisa por baixo do tapete, que não é denunciada, que não vem à tona, que não chega para o Conselho Tutelar. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco para nós dessa estrutura social, da relação nos núcleos familiares, do patriarcado, do machismo, e de como isso gera, na verdade, o caldo social de conflitos. E na pandemia isso se amplia, como vocês colocaram. Isso vai se ampliando de tal maneira que daqui a pouco a estrutura que vocês têm do Conselho Tutelar já não vai conseguir dar conta no curto prazo, porque tu criou mais desigualdade social, tu criou mais conflito, e a violência, ela aumenta proporcionalmente ao aumento da desigualdade. Isso, os cientistas sociais colocam isso claramente. Sociedades em que não têm acesso à renda, não têm acesso à alimentação, à subsistência, não têm acesso aos mínimos direitos, as pessoas entram em conflito, porque elas vão buscar isso. Esse é o instinto de sobrevivência. E aí tu tá atacando, às vezes, o direito de uma criança, o direito de um adolescente, o direito de uma mãe, para tentar garantir o teu direito. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, como vocês enxergam e o que é possível fazer de política integrada em Porto Alegre, o que vocês precisam, como conselheiros tutelares. Não é fazer um apelo, mas fazer aqui um apontamento de onde precisam avançar as políticas para que o Conselho Tutelar, com eficiência, consiga fazer o que está na lei, que é a sua incumbência, e o que o voto dado a vocês no ano passado precisa acontecer, digamos assim, que as pessoas querem que vocês façam, mas talvez vocês estejam amarrados por uma série de relações sociais. E passo para vocês a falar. Mas, ô Jonas, essa tua provocação é quase uma tese de mestrado, porque a problematização tem uma resposta simples. Mas eu tenho uma resposta simples. Mas eu vou nessa minha parte agora da minha fala, depois a Márcia completa, trazer alguns elementos desse contexto do provoca. Na verdade, nós vivemos uma situação conjuntural neste momento, jamais vista, eu pelo menos não vi algo parecido, que é essa metamorfose social que a pandemia trouxe para que todos nós pudéssemos reviver um novo momento. Estamos a um semestre desta função da pandemia, do coronavírus, de que... Deixa eu só ver aqui uma coisa, eu acho que é uma coisa que está me atrapalhando aqui. Só um pouquinho que eu já volto. Acho que agora... Okay. Tinha uma eco aí. Me atrapalhando. Mas olha só, mexe com o conceito, mexe com o comportamento, mexe com todo... Giovanni, ainda está com eco com fala. Eu acho que não é comigo agora. Eu não tenho tempo. Então vai. Segue aí, vamos ver se melhora daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, pode ser que... Será que melhorou agora? Não, tá com eco. Não sei. Tu tava com o microfone, não, né? Eu não lembro agora.
Pois é, eu não. Mas tu também está dando eco. Mas, enfim, deixa eu seguir aqui para a gente ganhar tempo, né? Tá, pega aí. Vamos seguir o que acontece é que a pandemia escancarou uma realidade de que os governos, tanto municipal, estadual e federal, não têm políticas prontas para uma realidade. E o que acontece? Muitas instituições, hoje, que não têm vínculo de governos, é que têm dado conta daquilo que o poder público tinha que estar garantindo. 3 ou 4 conceitos a pandemia nos faz viver neste momento. Lockdown, uma palavra que eu nunca tinha visto na vida, né, que é a versão mais vista do distanciamento social, né, como ele diz. A outra é o isolamento social, que não é lockdown. O isolamento social é quando alguém já tem alguma situação do vírus, tem que ficar, neste momento, no isolamento. Né? Porque o lockdown é uma decisão do governo para exigir de que haja isolamento social. A quarentena é quando alguém já tem vírus e precisa ficar em isolamento para poder não contaminar os outros. Né? E a maior moda, que vou agora entrar, que é o novo normal. Novo normal é o que a gente está fazendo aqui agora. Por exemplo, fazer essa reunião. Esse é o novo normal. O normal é as crianças ficarem em casa, os professores tendo que fazer aula à distância, os pais tendo que ensinar os seus filhos em casa, sem o menor conhecimento de dados, conteúdo, e as crianças tendo que fazer o estudo, onde a exclusão digital ela é presente. Ou seja, é muito complicado isso. Pessoas tendo que trabalhar em casa, né, com a realidade que tem. E aí, isso é um grande desafio para todo mundo. Né? Estava ouvindo hoje, por exemplo, uma experiência lá de Bento Gonçalves, com a questão do distanciamento à distância da aula. Né? Eles criaram uma plataforma em que os professores dão aula direto lá da escola para os alunos. Mas eu me pergunto, nas nossas comunidades, que o pessoal não tem internet, não tem aparelho de notebook, os celulares são muito precários. Como que a gente vai ter o conhecimento dessas crianças nessa realidade que nós temos? Então, isso é muito delicado, né? Nós precisamos retomar o que está trazendo em relação às políticas públicas. Porque hoje a saúde, por exemplo, está atendendo os casos de emergência. Mas nós temos aqui na Lomba do Pinheiro, por exemplo, a nossa unidade de saúde, que foi terceirizada. Que o atendimento é cada vez mais precário. Então, a precarização das políticas públicas para a área da infância e da adolescência, ela está aquém do que necessita. Então, esse é um desafio nosso, que a gente precisa, de fato, estar cada vez mais com conselhos tutelares. Nós somos 50, mas às vezes eu acho que são 50 individuais, que cada um age da sua própria forma. Quando os colegiados, as decisões colegiadas, elas às vezes são muito fragilizadas. Então, o corpo conselho. Deixa eu fazer uma coisa, Giovanni. Fecha o teu microfone. Oi? Fecha o teu microfone, Márcia. Tá me ouvindo? Continuar, Giovanni. Então, eu acho que era o microfone da Márcia que estava assim. Isso, então, é que daí ele captava e jogava para a Márcia e jogava para a rede de novo, daí agora acabou essa. Então, esses 50 conselheiros tutelares, se tiver o mesmo rumo de caminho, esta pergunta aqui, por exemplo, sobre as verbas de alimentação, a gente poderia, quanto conselho tutelar, tirar uma posição na coordenação dos conselhos tutelares, que é uma representação de cada conselho, tomar uma posição e entrar com uma representação no Ministério Público para fazer valer essa situação.
né? Só que isso, quando não tem corpo, quando não tem consistência, quando não tem liga, tu pode ter os 5 conselheiros tutelares no seu colegiado, mas se não tiver uma decisão que seja coesa, pelo menos no entendimento daquilo que é mais importante para a infância e adolescência, muito menos nos 50. Então, é um desafio muito grande nosso, né, quanto ser que estamos aí para zelar pelo cumprimento da legislação, como diz o artigo 131, nós criamos algumas comissões no Conselho Tutelar. A Márcia coordena uma, eu coordeno outra, né? Ela coordena a de educação e eu coordeno a de políticas públicas. Daí a gente tem outras. Mesmo para movimentar essas comissões que são pequenas, é uma engenharia, porque é uma dificuldade, inclusive, de sentar com os colegas para a gente chamar essa discussão, né? Aí a gente pressiona o poder público. A grande dificuldade que nós temos hoje em relação às políticas públicas, seja na área da educação, da assistência que está sucateada, da educação, que a Márcia tem muita propriedade para falar. Eu ontem, por exemplo, no Conselho Tutelar, recebi uma mãe que o filho dela estudava numa escola particular. Por questões financeiras, não está mais conseguindo. Há uma evasão muito grande de crianças e adolescentes que estavam na rede privada, vindo para a pública. E aí eu digo o seguinte, 15 de março, quando nós estávamos ainda na ativa no Conselho, né, todos os dias no Conselho, porque agora a gente está trabalhando com escala, quantidade de crianças que ainda não tinham acessado o seu direito à vaga na escola. Nós estamos em julho, tem crianças que sequer foram registradas como vaga nas escolas, porque naquela época já não tinha vaga. E aí parou tudo, não conseguiu mais nada. Então, é um prejuízo por conta das políticas públicas, que não há um desenho, né, planejado para poder ser executado nesse momento. Eu nunca vi, rapaz, como é que os nossos governos esperam acontecer para ver como é que vai fazer. Eles não têm planejamento. Nós temos um louco a nível federal que está doente e ele ainda continua zombando dos outros que estão doentes. Então, é desafiador, meu líder, o que a gente está fazendo. Aliás, o que a gente está passando e o que a gente está sendo desafiado a fazer. A nossa instituição aqui, para encerrar minha parte nesse momento, é uma escola que tem convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos 108 crianças, uma escola de educação infantil. Nós fizemos mais de 4.000 máscaras. Nós fizemos máscara para o Hospital Presidente Vargas, para o Hospital da PUC, para o SOS Criança. Enfim, para o SOS Criança, não, sim, para as aldeias SOS, na verdade. CPCA, para várias instituições. Alimentos, agora a gente conseguiu 60 litros de álcool gel para poder dar para as famílias, porque não basta só dar alimento, a gente tem que também garantir de que as pessoas possam se prevenir para não ser contaminada com vírus. Então, são as instituições que estão fazendo. Os governos, na verdade, não estão fazendo aquilo que eles teriam que fazer, né? Além de dar subsídio para essas famílias que estão com dificuldade com seus filhos, cuja violência termina se proliferando, porque a concentração e essas dificuldades todas terminam emergindo, né? E aí vai lá para o Conselho Tutelar para a gente dar encaminhamento, e aí os serviços também estão em processo de escala, que às vezes a gente não consegue, né, fazer o atendimento exatamente. O CRAI, por exemplo, está atendendo só situações extremamente daquele momento, está entendendo? Então, são desafios, principalmente para nós, que estamos ali, né, para atender e fazer garantir esses direitos, que não está sendo muito tranquilo, que não está sendo muito fácil. O desafio é de todos nós, inclusive para criar o novo normal, de uma forma que o novo normal seja para garantir mais direitos, não tirar direitos, né? Uma coisa, antes de passar para a Márcia, pode abrir o teu microfone, só queria colocar um apontamento. Eu, como cidadão, né, e professor de escola pública, o que eu me preocupo muito com a centralização das políticas, que às vezes a gente vê que daí uma mãe e um pai já não consegue mais levar a criança no acompanhamento médico, porque a prefeitura fechou o posto de saúde. Por exemplo, não é uma coisa da região de vocês, mas eu quero dizer, Glória, Cruzeiro, Cristal, fechou Altos do Embratel, fechou Belém Velho, fechou a Vila Tronco, e então assim, fechou muita unidade, e fechou orfanatório, estou falando aqui em 4 unidades, cada uma com 5 mil usuários, são 20 mil usuários. Desses 20 mil, provavelmente, 1/3 é crianças e adolescentes.
Então, já dificulta para os pais e as mães acompanharem a vida, enfim, da saúde e tal, dessa criança, o acompanhamento pediátrico, o acompanhamento até com o clínico geral. Então, a gente fica preocupado que as políticas não são dialogadas. O prefeito, por exemplo, a Secretaria de Saúde, pensou da sua mente a centralização da saúde sem conversar com os conselheiros da região se era o mecanismo melhor para atender o direito dessas crianças e adolescentes ali. Então, isso é uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, que acho que tem a ver com a pasta que o Francisco está dirigindo lá no Conselho, que é das políticas públicas, porque vocês têm que ser ouvidos, né, no que tange ao direito da criança e adolescente. Eu acho que qualquer mudança na cidade, ela tem que conversar com os atores que conhecem um pouco dessa relação e tem um resgate histórico, porque a própria Márcia, ela veio como docente da rede municipal, então conhece a estrutura da educação e está coordenando a educação. E o Giovanni já conhece um pouco também a estrutura já de largo prazo do conselho, os passos que o conselho deu. Então, assim, estou falando de 2 pessoas, mas nós temos mais conselheiros na cidade. Imagina ouvir todas essas pessoas e produzir uma política real que tem a ver com o território, cada território, e não uma coisa assim da cabeça, Jonas, por exemplo, do secretário. Então, já passo Jonas, deixa eu te interromper. Tu sabe muito bem que essa gestão não quer ouvir ninguém. Nós assumimos a comissão, esse mandato, em janeiro. Nós fizemos uma reunião, eu acho que foi 17 de janeiro, a Comissão de Educação com o Conselho, com o secretário de Educação. Simplesmente, ele queria falar conosco, ele não queria nos ouvir. Entendeu? Nos deu lá um e-mail que é para nós, para falar conosco, para nós nos... E é isso. Não existe. Tentamos várias vezes diálogo e não existe. Diferente, e daí eu tenho que reconhecer, nós, conselheiros, temos que reconhecer com a SEDUC. Diferente. Que começou toda desorganizada, mas até o secretário de Educação da SEDUC, do Estado, já fez reunião conosco e com outro paradigma do que seja educação, do que seja garantia de estar na escola, tá? Que lá fazem reuniões com cada micro, sentam e olham as vagas. Então, assim, ó, as tentativas já foram imensas e tal, então, assim, isso aqui nós já sabemos como é que é, e a coisa é terrível. Bom, a questão da escola, aquelas perguntas que tu tinha feito na questão da escola, primeiro o EAD que o professor aposentado tinha feito, né? Essa é minha opinião e é da Comissão de Educação, tá? Porque nós fizemos um documento, e aqui falo enquanto Comissão de Educação do Conselho, mandamos para o Ministério Público e protocolamos lá. A educação bancária, ela simplesmente quis se transportar por EAD. E tarefas remotas para o EAD, isso não é educação EAD. Isso está causando pode até que em algumas escolas privadas que já tem essa construção ser, mas na maioria não é. Isso está causando uma angústia, um estresse nas famílias, em todas, não só nas nossas que tem. Tá? Em todas. Os pais dizem, eu não sou professor, eu não consigo, eu não sei esse conteúdo. E são questões mais subjetivas até aqui, porque a escola é o espaço de ensinar. A família é o espaço de outro tipo de aprendizagem. Então, poderiam ter sido mandadas atividades. Eu até conversei com uma escola. Por que vocês não planejaram conteúdos, tipo projetos, que pudessem ser feitos em casa, ou, sei lá, outro tipo, mas não coisas assim, muita coisa. Então, assim, a gente tem crítica como está sendo feito. Desde... de obrigatoriedade de tempo, de entrega, de botar na rede algumas escolas de que vão mandar para o Conselho Tutelar caso não seja entregue.
tanto que está sendo discutido, saiu uma nota técnica do Ministério Público que não vai ser FICAI, não, se não for entregue, porque algumas escolas estavam mandando como FICAI a não entrega das atividades EAD, imagina, e outros, tá? Então, a gente está discutindo, achar o meio termo. Essa questão que o Giovanni colocou também era uma grande preocupação nossa desde o início, a saída das escolas privadas, né? Porque os pais não estão conseguindo, muitos eram pequenos empresários, outros, enfim, saindo e também estava sendo como abandono, né? Então, estava sendo como negligência dos pais e tal. Então, isso também, a nota técnica do MP, ela legislou sobre isso, né? Que vai ser tendo a vaga na escola pública, que na real não existe, é só uma promessa de vaga, porque, como o Giovanni disse, nós estávamos com uma demanda, só na região 7 nós estávamos com 102 vagas com alunos sem referência nenhuma à escola. Então, na Porto Alegre inteira eu não tenho agora o número, mas nós estávamos com muitos alunos sem vaga. Então, todos esses já vão concorrer no retorno com os que vêm da escola privada. Então, nós vamos ter que encarar o novo com tranquilidade. Nós não vamos sofrer com antecipação. Essa pandemia é a vida da gente que está em primeiro lugar, é a vida dos nossos filhos, dos nossos pais. Nunca aconteceu. Então, nós temos que respirar fundo, nós temos que ter empatia com o outro, é a saúde mental da gente, dos nossos filhos, é o cuidado com o outro. Vamos respirar, vamos ficar tranquilo, o novo vai voltar, nós vamos acolher os nossos alunos, nós vamos começar do começo, porque muita gente vai ter perdido pai, vai ter perdido filho, vai ter perdido mãe, avô. Agora nós conseguimos nos pautar, porque é isso, nós somos conselheiros tutelares, não sabemos nada dos protocolos, daí a gente conseguiu nos pautar nos protocolos, a gente quer saber que protocolos que estão sendo pensados, pedimos para o MP nos pautar. E sobre essa questão do que a gente acha, eu que venho do trabalho em rede, que a intersetorialidade é o único jeito de trabalhar. Então, assim, o financiamento das políticas, isso está dado ali no ECA, tá? Tem que ter financiamento, tem que cair aquela emenda 95, tem que ter financiamento na educação, financiamento na saúde, financiamento na assistência social, e nós temos que trabalhar essas situações em rede. As escolas têm que perceber, têm que olhar o aluno quando está infrequente e entender que o aluno infrequente é só uma pontinha do iceberg. Ele está infrequente porque ele tem algum problema, ele tem alguma situação atrás dessa infrequência, alguma violação, tá? E é isso, e essa rede tem que trabalhar como um todo. É por isso que aquele ATAR na SMED era tão importante e tem até hoje, todo mundo na cidade ainda tem, e essa gestão não conseguiu entender a importância, achar que educação não tem nada a ver com assistência e saúde, assim, é um pensamento primário, de não sei qual o autor, sabe? Porque hoje tudo que se lê de mais atual se sabe que a criança tem que ser vista na sua integralidade. Aquele aluno que está 4 horas conosco, ele está numa família, ele está num posto de saúde, ele está sendo acompanhado, né? Ele não é um ser que vem do nada e chega ali sem história, sem, né? Então, essa é a minha concepção de trabalho, intersetorialidade, investimento. E o que essa prefeitura fez foi acabar com tudo, foi tirar professor de escola, foi tirar assistente social, foi tirar o pessoal da assistência, foi terceirizar tudo, foi tirar saúde. Então, é isso, né? Eu vim para cá, realmente foi o que tu disse, eu vim para cá porque tudo que eu ajudei a construir nesse tempo inteiro que eu estava na prefeitura, eu vi ser destruído.
Então, eu vim para cá para tentar reconstruir. E essa vai ser a minha luta, porque a criança e o adolescente têm direito, sim, e nós temos que zelar por esses direitos. Esse é o papel do conselheiro tutelar. Antes de passar para o Giovanni, para as considerações finais, eu pedi para a Márcia ligar o microfone para não dar eco, Márcia. Antes de passar para vocês, para as considerações finais, eu queria dizer o seguinte, infelizmente, a gente tem que fazer a crítica ao governo marquesano. Não é porque vocês fazem oposição, vocês professores estão sempre de mal com o marquesano. Não é, gente. Tu pensa uma estrutura de uma rede municipal que tinha mais 700 professores. Ele encerrou 700 cargos. Sabe o que é deixar vagos 700 cargos? E fechar a turma de educação infantil. Educação integral, que é um direito da criança, está previsto no Plano Nacional de Educação, Plano Municipal, ampliar o acesso da criança em mais tempo dentro da escola. Está lá programado, sair das 4 para 5, 6, 7, até 8 horas dentro da escola. Isso é uma previsão legal. O prefeito, ao invés de buscar respeitar a lei, que é o Plano Nacional de Educação de 2014, uma lei recente, quer dizer, já passou 6 anos, mas é recente se a gente for pensar, né? Ele resolve não respeitar. E o Plano Municipal de 2015 também não respeitar. A educação infantil, por exemplo, que é objeto, acho que, de muito apelo das mães e pais ao Conselho Tutelar, um déficit de 5 mil matrículas na educação infantil. Não é possível. 4 anos de governo não ter feito um GT, um grupo de trabalho com assistência, com o sistema conveniado, com vocês do Conselho, com as próprias escolas municipais para ver, olha, dá para ampliar 30 vagas aqui na FEGEI, se fizer um puxadinho aqui, fazer uma sala, 2, dá para fazer, o que precisa de estrutura, quem sabe esse prédio aqui a gente sobe, consegue fazer 2, 3 salas, nada disso de ampliação do direito à educação. Aí ficam os conselheiros tutelares, sabe o que eles estão fazendo hoje? Apagando incêndio. Eles são agentes públicos eleitos pelo voto do povo, eles são pagos pelo dinheiro dos impostos, eles poderiam estar fazendo muito mais, mas não são, porque eles têm que brigar para serem ouvidos. Olha o que a Márcia colocou aqui para nós, que o secretário de Estado já sentou para conversar, e vejam bem, é neoliberal também, é administrador de empresas, né, um administrador, e o secretário de Educação é professor, não chamou para conversar. Então, vocês vejam a discrepância e a falta de sensibilidade. Nós estamos muito mal. Tem coisas que vão mal, mas tem coisas que vão piores. E a prefeitura vai pior que o Estado nesse sentido, pela análise da Márcia. E o Estado, pelo menos, sentou para conversar, ouvir. Pode até se fazer de surdo, mas pelo menos dialoga e conversa. O município se nega a sentar. Então, eu acho que, assim, esse apelo da nossa live, por isso que a gente pede que compartilhe. E aqui na live, eles trouxeram a história do ECA, a história da luta pela proteção da criança e do adolescente, e também eles estão trazendo um problema que precisa ser resolvido, que é as crianças e adolescentes acessarem direitos sociais, coisas da Constituição, gente, coisa básica. Vejam que a gente não está pedindo aqui grandes mudanças no Estado brasileiro, a gente está pedindo que a legislação vigente seja implementada e respeitada pelo governante local. É uma coisa básica, respeito à legislação. Então, assim, fora a estrutura dos conselhos, que eu não quero nem entrar nos meandros que vocês citaram aqui, que é um absurdo, né, a forma da condição de trabalho de vocês, sem condição. O que não difere também de escolas que alagam, escolas que chovem dentro. Ontem, o posto de saúde modelo, vejam só, o posto de saúde modelo, que é carro-chefe do governo marquesano, que na eleição agora ele vai mostrar foto, dizer que reformou fora, chovendo cachoeira de água na escadaria, que é a única escadaria que dá acesso dos usuários ao segundo piso. Então, vocês vejam, o mínimo de políticas públicas não tem no município de Porto Alegre. E aí fica o questionamento. Será que o marquesano, ele quer se reeleger? Será que essa política que ele implementou 3 anos, 3 anos e meio, dá aval para ele angariar uma reeleição? De fato, o que Porto Alegre precisa saber? Eu, como professor e servidor público, eu digo, Porto Alegre precisa saber a verdade. E a verdade vem da boca de vocês, da boca do cidadão, vocês, agentes públicos, que estão vendo a falta de amálgama, a falta de interlocução entre as secretarias. São mundos paralelos. O secretário de saúde vive um mundo, a secretária da FASC outro mundo, o secretário de educação outro mundo, não tem diálogo. Os atores, a gente não sabe para quem corre, se corre para o Ministério Público, se corre para uma vara, para outra vara.
se corre para o parlamentar, se corre para o partido, vai para a Câmara, tu vê discurso dos parlamentares. Agora tu vê inoperância da maioria deles. Inoperância frente aos direitos e à legislação municipal. Pergunta para alguns vereadores se eles conhecem o ECA. Pergunta. Agora, discurso de ódio ao professor, de ódio à família, de ódio, enfim, às minorias, isso tem um monte na Câmara Municipal. Então, assim, isso também é uma preocupação que o povo precisa ter. Nós, hoje, estamos debatendo o ECA aqui, que eu agradeço imensamente o Giovanni e a Márcia por despender o tempo deles para refletir conosco e nos instruir. Nós precisamos, Giovanni e Márcia, conhecer como é que está o Conselho para a gente ajudar vocês. A cidadania, eu acho que unida, pode fazer muito, dar uma estrutura de respaldo social, e aí o enfrentamento é mais pesado. Eu acho que isso a gente pode tentar fazer, rearticulando o orçamento participativo, rearticulando as redes que haviam. Sabe, se o Estado, o agente do Estado, o prefeito, o secretário não quer fazer, a sociedade tem que se organizar. E eu acho que, Giovanni, tu que está coordenando o Conselho Popular da Longa, vocês fazem um trabalho esplendoroso nesse sentido, de pressionar as estruturas públicas a partir da voz do povo organizada. Acho que mais espaço da cidade tem que fazer isso. Acho que a Zona Central precisa pensar uma estrutura, assim, porque tem um povo esclarecido bastante também na Zona Central. Só que falta articular esse povo, o povo lutador por direitos sociais. Embora a maioria seja classe média, eles entendem a importância da cidade para todos, dos direitos para todos. Então, eu encerro assim o meu comentário e passo para as considerações finais do Giovanni. A gente sabe que o debate do ECA, o debate do Conselho Tutelar, é um debate profundo que a gente pode fazer em outras lives, que aqui o tempo é restrito, mas eu acho que vocês conseguiram trazer uma mensagem importantíssima, que não é só Porto Alegre que pede socorro. O Conselho Tutelar pede socorro, porque precisa ser ouvido. Não é socorro de que eles não têm capacidade de trabalhar. Eles têm, só que todo o conhecimento que o Giovanni tem e a Márcia tem, estão sendo subaproveitados, porque eles não são ouvidos como agentes. Assim como o prefeito foi eleito por voto, eles foram eleitos por voto. Eles têm que ser respeitados e os seus ofícios, os seus protocolos, enfim, suas solicitações das pastas que ele dirige, o Giovanni, a de políticas públicas, a Márcia de educação, elas precisam acontecer. Isso elas só vão acontecer se existir abertura e diálogo e respeito às instituições. Eu acho que está faltando respeito ao Conselho Tutelar em Porto Alegre. Giovanni. Então, Jonas, né, fechando aqui minha participação, né, agradeço imensamente o teu convite, nessa possibilidade de trocar essas informações com a Márcia, né, também saudar cada uma das pessoas que acompanharam, né, esta live, né, que contribuíram com as suas mensagens, né, a gente não conseguiu responder todas, mas eu quero, de coração, agradecer aí, né, a paciência de nos escutar, né, também neste momento, e dizer o seguinte, né, para concluir minha saudação final, eu convivi, Jonas, na década de 90, a experiência das administrações que o prefeito e seus secretários vinham nas nossas regiões quando a gente chamava. Mais adiante, né, já no início da década de 2000, já não vinham os prefeitos, né, poucas vezes os secretários vinham terceiro escalão, mas ainda via e escutava a gente, né? Hoje em dia, nem prefeito, nem secretário, nem terceiro escalão, ninguém. E quando a gente cobra alguma coisa, não é porque a gente está, de fato, né, apontando alguma demanda que está latente, precisando. É porque a gente está contrapondo eles, a gente está fazendo politicagem. Essa é a frase. Né? É muito triste a gente lidar com um governo como esse, e que este momento a gente precisa, de fato, estar mais próximo e a gente está cada vez mais distante, né? Eu sempre digo que o resultado e as consequências da nossa vida nada mais é do que o resultado das nossas escolhas, pois este ano é um ano de escolha, e que a gente faça as melhores escolhas para a gente não estar vivendo novamente neste momento, porque eu digo o seguinte, viu, Jonas e Márcia, se nós tivéssemos um prefeito de fato comprometido, né, alinhado com essas políticas públicas e com os atores que estão tratando com elas, a primeira coisa que tinha que ter feito em março era chamado todos os atores sociais da cidade e pensar das estratégias de como a gente enfrentar essas dificuldades. E não esperar os momentos acontecerem para ver como é que vai fazer, que é o que a gente está vendo. Isto não é política. Isso não é jeito de governar estrategicamente. Né? Está fazendo algumas coisas,
porque foi obrigada a colher algumas informações do que veio do primeiro mundo, lá da Europa, com alguns países que, para estancar a pandemia, tiveram que fazer, de fato, isolamento social. O lockdown, esse que eles chamam, que é uma palavra que é estranha, né? Até americanizada é. Né? Então, a gente precisa, nesse novo normal, que é a palavra de ordem do momento, não criar, né, tempo para pensar como tirar políticas públicas, mas como criar políticas públicas para resolver este momento. Este eu acho que é a grande lição que a gente deixa, né? Eu fico à disposição, né, quando quiser fazer outro debate. Eu gosto de tratar desses assuntos porque a gente, né, vive isso quase que todos os dias e a gente, né, também se dá o luxo, né, de se aprofundar, porque às vezes a gente fica meio imerso a tanta coisa. Quando tu me chama para fazer uma live, eu me obrigo também a me qualificar para poder vir falar aqui, entende? E quando eu escuto outras pessoas, também eu me qualifico. Então, esse é um momento muito rico, muito importante. Mas eu acho que a mensagem que fica é que a gente tem que criar mecanismos de vida para que as pessoas tenham vida, que as famílias possam viver saudavelmente e que o Conselho Tutelar possa ser essa grande ferramenta, esse grande instrumento que a gente possa possibilitar, né, de que a linguagem da violência ela seja extirpada do nosso meio, que a gente possa criar mecanismos de fato que as famílias possam viver bem, né, e que as políticas públicas, cujos governos que a gente elege, que são encarregados de garantir essas políticas para que as pessoas vivam bem, que elas de fato aconteçam. Portanto, minha mensagem final: todos são obrigados a fazer uma boa escolha este ano para que a gente tenha governantes que de fato olhem para as camadas mais sofridas do país, dos nossos estados, da nossa cidade e principalmente do bairro onde a gente mora. Então é isso. Grande abraço para ti, Jonas, para a Márcia e para todos aqueles que nos acompanharam. Professora Márcia, suas considerações. As minhas palavras são as tuas, não vou repeti-las, tá? Também agradeço muito, peço desculpas porque eu não sou acostumada com live, fico bem nervosa. Gostaria de também, né, agora que eu fiz a primeira, me colocar à disposição para a segunda. E queria deixar aqui os telefones, tá, que vocês podem usar para divulgar os telefones, os disques, o Disque 100, que é para vítimas ou testemunhas de violações de direitos de crianças ou adolescentes, tá? O Disque 180, que é casos de violência contra mulheres e meninas. A polícia, o 190, né? Se presenciar algum ato de violência. E agora tem o Safernet Brasil, que são denúncias de cyberbullying. Foi incrível que ontem eu recebi, gente, um telefonema de uma escola já perguntando sobre cyberbullying. Já é interessante, né? Agora com as histórias de... daí essa questão. Os conselhos tutelares, o plantão, eu vou dar o do plantão geral, que é o da noite, né? E depois vocês vão na página. O da noite é o 3289-8485 ou 3289-2020, que esse é das 8 da noite às 8 da manhã. E o das regiões vocês têm que entrar na página, porque daí cada região horas. tem... Hã? Das 18 às 8 da manhã. Das 18 às 8 da manhã é esse da Jordano Bruno, né? 335. Mas eu digo assim, ó, quando vocês ouvirem gritos no apartamento do lado, ao invés de direto ligar para o conselho, são maus tratos, vamos ter empatia pelo vizinho, vamos tentar bater na porta e dizer: vizinha, está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa ajudar com o seu filho? Porque muitas vezes a gente está indo averiguar uma situação. Eu já encontrei mães assim que as lágrimas me recebe e diz assim: ninguém bateu na minha porta para perguntar o que estava acontecendo. E era isso, eram crianças lá brigando pelo tema escolar lá na hora que... Enfim,
Então, assim, ter empatia pelas pessoas, assim, mas nunca deixar de denunciar, porque é importante. Mas sempre também ter essa questão de tentar também fazer, né, fazer a cidadania também, primeiro, antes da denúncia pela denúncia. Muito obrigada, fiquei muito feliz, espero ter contribuído de alguma forma. E agradeço muito aqui, porque eu levo muita coisa daqui. Obrigada. Queridos conselheiros, nós estamos aqui, gente, não é diante só de pessoas que conhecem o que falam e sabem porque têm experiência de largo prazo, mas nós estamos aqui diante de duas autoridades públicas. Eles foram eleitos diretamente pelo voto popular de Porto Alegre. E a democracia, ela não se encerra na urna, ela é uma batalha constante. Então, vocês vejam, os conselheiros estão batalhando para que o voto seja respeitado, que eles possam fazer o serviço que o povo quer que eles façam. O povo votou, o povo conhece a estrutura, foi às urnas. Então, não são poucas pessoas que votaram para conselheiro tutelar. E a gente agora tem que, eu acho, criar uma rede. Vocês que estão ouvindo, estão vendo essa live, para que a gente ajude o conselho tutelar a ser respeitado nessa cidade de Porto Alegre, nós precisamos compartilhar essa live. Precisamos mostrar o que está acontecendo, precisamos comentar isso nas escolas. Eu solicitei ali para vocês, enquanto estava ouvindo eles, eu digitei no computador, que vocês comentassem a situação das escolas. Acho que é importante registrar nessa live, com comentários, tudo o que está acontecendo nas escolas. Eu vi o professor Alexandre colocou ali que apenas 20% dos alunos se cadastraram na plataforma remota, portanto, não chegou nem a 50%. Então, assim, ó, acho que está na hora da prefeitura, da Secretaria de Educação, olhar isso e começar a conversar com as escolas. E parar um pouquinho dessa coisa que é um mito de que há uma cabeça mais iluminada que a outra. Quer dizer, a cabeça do secretário não é a única que pensa na cidade de educação. Nós estamos falando aí de mais de 5 mil trabalhadores de educação só da rede municipal, servidores públicos, fora os demais, o conveniado, fora ainda os outros atores que lidam com a educação, seja ela privada, enfim. É um sistema municipal que precisa ser pensado, o conselho municipal precisa ser ouvido. Eu acho que tem vários agentes públicos que querem colaborar com a política pública. Aí nós não estamos falando política de governo, nós estamos falando do direito à educação, por exemplo, que é uma coisa que o Conselho Tutelar trabalha muito. Então, assim, para a gente tentar também aliviar um pouco essa carga pesada no Conselho Tutelar, nós, agentes, cidadãos, precisamos pressionar o poder público para deixar as estruturas funcionarem, para que eles possam trabalhar, eles estão amarrados. Sabe o que é tu estar mais de 6 meses tentando fazer reunião e não conseguir implementar? É isso que eles estão vivendo. Então, a gente, assim, fica muito feliz de vocês terem aqui trazido para nós tantas informações importantes, tanto conhecimento, e eu acho que essa nossa live vira, na verdade, sempre uma sala de professores. Eu gosto dessa metáfora, porque na sala de professores todo mundo fala, todo mundo diz, e acho que as pessoas comentaram aqui, mesmo os que não comentaram, estavam em sintonia conosco, porque se estamos aqui discutindo e debatendo direitos, é porque nós defendemos direitos. E eu acho que para defender direitos, é bem o que vocês falaram, esse é um ano, sim, que a gente decide quem vai governar por 4 anos em Porto Alegre, quem vai estar na Câmara por 4 anos. E eu acho que aqui várias pessoas botaram Fora Marquesan, nós temos que ter cuidado com Fora Marquesan. Por quê? Porque não é só Marquesan, o problema não é só uma pessoa, o problema é a linha política dos partidos adjacentes. Então, o Melo, por exemplo, é candidato a prefeito, mas o partido dele esteve com o Marquesan, portanto, Melo e Marquesan é a mesma coisa, só são CPFs diferentes, que eu gosto de dizer, né, CPFs, essa linguagem neoliberal. O Fortunati está no PTB hoje, e o PTB está no governo Marquesan, portanto, há um conjunto de partidos que governam Porto Alegre há 16 anos, e é esse conjunto de partidos que faz o desmonte da política pública. Então, nós temos que ter cuidado. Uma coisa são pessoas, outra coisa são legendas, são grupos políticos que têm interesse por estar no poder. Agora, tem muito vereador assinando cartinha dizendo eu sou contra o Marquesan, mas mês passado estavam votando os projetos do Marquesan de desmonte das políticas públicas. Então, a gente tem que analisar bem quem é quem nesta eleição, quem esteve, de fato, contra a Marquesan e a favor do povo, e quem esteve, de fato, contra o povo e com o Marquesan como se diz assim, na privatização da estrutura pública, para os seus interesses meros partidários, para os seus interesses dos seus grupos políticos. Né? A gente usa até aquela frase assim, as séculos apaniguados. Isso sempre teve na política brasileira, só que agora está mais pesado, agora está mais difícil, porque agora a rede de fake news
Inclusive, eles vão dizer, muita gente vai dizer que o que nós falamos aqui é fake news, aqui é mentira, porque a internet, ela permite isso, ela permite que cada um diga a bobagem que quiser, e, inclusive, tem muita gente que não sabe o que é o ECA, que fica por aí falando mal do ECA, não sabe o que é o serviço do Conselheiro Tutelar e fica por aí falando mal do Conselheiro Tutelar, fora os trotes, né, não vamos nem entrar aqui, que tem muito trote também, né, tanto no SAMU, os serviços essenciais, como o Conselho Tutelar. Mas, gente, quero convidar você para a live de amanhã. Amanhã nós vamos falar do quê? Da educação na pandemia, especificamente educação, com 2 professores, a doutora Liane, que é professora lá em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, no Instituto Federal. Nós vamos falar como está a rede federal, qual a importância da rede federal de ensino. Nós temos o campus da Restinga aqui, tem o campus central também, o Instituto Federal, e também o professor Guilherme, que foi diretor de ensino ali no campus de Alvorada, enfim, do Instituto Federal, e que são professores que sabem muito e que vamos debater amanhã a educação, também federal e a educação como um todo. Inclusive, ontem no Congresso, na Câmara, já passou a lei da flexibilização dos dias letivos, ou seja, a garantia da carga horária sim, mas os dias letivos não tem mais o amordaçamento. Por isso, acho que o momento é de debate. E aí a gente quer encerrar convidando para amanhã e agradecendo a cada uma e a cada um que aqui comentou, que aqui dialogou, que aqui construiu, inclusive tem o povo da saúde estava aqui também, da assistência, enfim, a direção do SIMPA estava presente, comentando e assistindo. E para nós, gente, as lives são sempre um processo de diálogo. A gente quer dialogar sobre as coisas e procurar soluções conjuntas. Ninguém é salvador da pátria. Não se enganem que nas eleições vai ter salvador da pátria, porque não existe. A luta é permanente por políticas públicas. E como a Márcia falou e o Giovanni, nós temos que lutar pela revogação da PEC 95, da emenda que congelou recursos. Se hoje tem dificuldade de política pública é porque faltam recursos financeiros. Essa é a grande batalha. A batalha não é só ganhar a presidência, ganhar o governo municipal, ganhar, enfim, virar parlamentares, mas a batalha é por mudar as leis neoliberais que dentro desse golpe que entrou no Brasil, elas estão tirando o direito da cidadania. Então eu quero de novo agradecer a Márcia e o Giovanni, muito obrigado, um bom dia para todo mundo, compartilhe a live, reitero isso, porque nós temos que compartilhar conhecimento, e a live ela é conhecimento, da boca de 2 grandes autoridades que eu tenho muito respeito, que eu acredito muito no trabalho deles, não porque eu os conheço, mas porque eu sei o que eles fazem, eu sei o que eles fizeram. Eu estou falando aqui de alguém que é cidadão e que acompanha os agentes públicos na cidade. E Giovanni e Márcia, o nome é trabalho e o sobrenome é trabalho a favor do povo. Essas são as pessoas que eu acredito e por isso que a gente traz eles aqui para conversar. Eles estão sempre na luta em todas as batalhas. Então tá, gente, um grande abraço. Até a próxima. Um abraço.